Bem, hoje nós vamos retomar o estudo que nós havíamos iniciado na aula passada sobre a primeira das espécies de intervenção de terceiros, que é a assistência. Vamos ver se a gente consegue terminar hoje. Bom, o que eu preciso que vocês se lembrem da aula passada? Eu me aprofundei bastante na distinção com vocês entre os dois tipos de assistência. A assistência simples, que é aquela hipótese em que há um terceiro que tem relação jurídica com uma das partes, diferente da que está sendo discutida no processo. É aquela situação de relações jurídicas interligadas, interrelacionadas, né, como é que acontece com o contrato de locação e o contrato de sublocação, por exemplo. E a assistência litisconsorcial, em que o terceiro é o próprio titular da relação jurídica que está sendo discutida no processo, só não figurando como parte, porque se está no âmbito, no plano da legitimidade extraordinária. Então, isso tudo nós vimos na aula passada. Mas nós estávamos estudando, para não ficar repetindo aqui, os poderes dos dois tipos de assistente. Então, só para a gente poder retomar e concluir, porque isso não deu tempo de terminar, eu dizia para vocês o seguinte: é evidente, por tudo que nós estudamos até aqui, que o assistente litisconsorcial, que tem um vínculo, uma ligação direta com o processo, tem mais poderes do que o assistente simples. Em que consiste a diferença? Isso até que nós chegamos a ver. O assistente litisconsorcial, no fundo, é como se fosse um litisconsorte unitário, ulterior. Cheguei até a dizer essa frase para vocês, né? Então, ele recebe o tratamento, ele é considerado, a partir do momento que ele entra, como um litisconsorte unitário. O que significa dizer, ele tem os mesmos poderes que as partes. É tratado como litisconsorte, com a única ressalva de que, como ele entra ulteriormente, ele pega o processo no estágio em que o processo estiver. A observação que talvez eu possa fazer e acrescentar a respeito do assistente litisconsorcial e dos poderes que ele tem no processo é de que ele é um litisconsorte, ele é tratado como um litisconsorte unitário ulterior. E nós estudamos aqui, não faz 2 ou 3 semanas, o litisconsórcio unitário, não foi? Vocês lembram qual era o regime do litisconsórcio unitário? Só para refrescar a cabeça de vocês. Não faz muito tempo. O regime do litisconsórcio unitário era aquele do seguinte: todos os litisconsortes saem do mesmo ponto e tem que chegar todos ao mesmo resultado. Por consequência, isso significa que quando um deles só pratica um ato favorável, benéfico, etc., todos são beneficiados. Porém, se um deles pratica um ato prejudicial, nocivo, ruim, ninguém é prejudicado, nem mesmo aquele que o praticou. É o tal do regime do um por todos e todos por um, como a gente brincou. Pois bem, é esse mesmo regime que se aplica ao assistente litisconsorcial. O assistente litisconsorcial é tratado como um litisconsorte unitário ulterior. Então, se alguém perguntar para vocês assim, o assistente litisconsorcial pode recorrer? Pode. E o recurso que ele interpuser beneficia a todos. Agora, ele pode renunciar ao direito ou ele pode confessar? Resposta: poder até pode, mas não vale. A menos que todos os litisconsortes, em grupo, em conjunto, confessem ou renunciem, etc. Tá? Esse é o regime do assistente litisconsorcial. Mesmos poderes que o litisconsorte unitário, com a ressalva de que ele ingressa ulteriormente. E o assistente simples, é disso que nós estamos falando. O assistente simples, nós vimos que a gama de poderes dele é um pouco menor. Porque como não é ele que é o titular da relação jurídica discutida no processo, ele só é titular de uma relação reflexa, interligada. A opção do legislador foi atribuir ao assistente simples poderes para praticar atos no processo, desde que não contrarie, desde que não haja vedação do assistido. Eu até comentei com vocês, o assistido tem poder de veto.
Como assim, professor? Assim, se o assistente simples quiser recorrer, ele pode. Pode, mas o assistido tem o poder de vetar, quer dizer, eu não quero esse recurso. E a vontade do assistido prevalece, o recurso não será processado, não será recebido, não será examinado. Isso também eu falei muito rapidamente no final da aula passada. Então, assim, é preciso ter cuidado, porque o assistente simples vai praticando, realizando os atos que ele quiser no processo, desde que não haja proibição do assistido. O que faltou eu dizer sobre o assistente simples, que eu quero retomar, é o seguinte, gente. A propósito dos poderes dele no processo, estamos falando agora do assistente simples. A respeito dos poderes dele no processo, eu vou enunciar agora, prestem atenção, duas frases. Frase 1, frase 2. E eu queria que vocês me dissessem se essas duas frases que eu vou dizer são iguais, são equivalentes ou se elas são diferentes. Vamos lá. Teste. Frase 1. Se eu disser assim para vocês. Frase 1. Eu só posso praticar aquilo que for expressamente permitido. Entenderam? Frase 1. Eu só posso praticar o que for expressamente permitido. Agora, frase 2. Eu posso praticar tudo que não for expressamente proibido. Essas frases são iguais ou são diferentes? Espero que todos vocês estejam percebendo que elas são diferentes. Na frase 1, o sujeito só tem autorização para fazer aquilo que for expressamente permitido. O que significa dizer que no silêncio ele não pode realizar o ato. Já na frase 2, o agente, o sujeito pode praticar tudo que não for expressamente proibido. O que significa dizer que no silêncio ele pode. Pois bem, agora que vocês perceberam a diferença entre a frase 1 e a frase 2, eu queria perguntar para vocês o seguinte: qual das duas frases define os poderes do assistente simples? Será que ele só pode fazer o que for expressamente permitido pelo assistido? Ou será que ele pode fazer tudo que não seja expressamente proibido? É a frase 2 que define os poderes do assistente simples. Isto é, enquanto não houver proibição, ou em tudo que não houver proibição ou vedação, o assistente simples pode atuar, pode praticar. E claro que seja compatível com a condição de assistente simples, né? Por exemplo, se perguntarem para vocês, o assistente simples pode renunciar ao direito que está sendo discutido no processo? Bom, aí é óbvio que não, porque não é dele o direito, ninguém pode renunciar a um direito que não lhe pertence, né? Então, claro que isso não. Tá? Mas assim, digamos, em termos de atos processuais, propriamente ditos, né, de atos de desenvolvimento do processo, ele pode ir atuando enquanto não houver proibição, vedação do assistido. Pode, inclusive, gente, o Código de Processo Civil faz expressa referência a isso, o assistente simples pode, inclusive, contestar a ação mesmo que o assistido fique revel. Então, vamos imaginar que existe uma ação de A contra B. Né? E que C intervenha como assistente simples de B. Está muito bem. Quando o réu for citado, ele vai ter prazo para oferecer contestação. Pode ser que por alguma razão, ou por perda de prazo, enfim, por qualquer motivo, o réu não conteste, opte por não contestar e, portanto, permaneça revel. Ora, se no prazo de contestação o assistente simples requerer o seu ingresso e contestar,
essa contestação vale, deve ser recebida. Diz o Código de Processo Civil, o Código de Processo Civil usa uma expressão curiosa, o assistente simples que contesta em favor do réu revel deve ser considerado uma espécie de gestor de negócios. É essa a expressão que o Código de Processo Civil utiliza. Significa dizer, é como se ele fosse uma espécie de gerente, de gestor de negócios do réu. Então ele pode contestar em favor do réu, exceto se o réu vetar essa contestação. Aí ela não vale. Sei lá, pode ser que o réu queira reconhecer o pedido, queira não se defender, bom, aí, paciência. Tá? Agora, só um detalhe, né, gente? É claro que para essa contestação valer como contestação, ela tem que ser apresentada dentro do prazo de contestação, dentro do prazo que o réu teria para oferecer a sua contestação. Tá? Então, isso é o que eu tinha ficado devendo da aula passada para vocês a respeito dos poderes, tanto do assistente simples quanto do assistente litisconsorcial. Para a gente poder concluir, falta eu falar mais duas coisas, uma bastante simples, a outra mais complicada. Vamos para a mais simples primeiro. Professor, como é que se dá o ingresso do assistente no processo? Bom, gente, aqui o que eu vou dizer sobre o ingresso do assistente vale tanto para o simples quanto para o litisconsorcial. Então, não há diferenças entre os dois tipos de assistência no que concerne à forma de ingresso. Primeiro, só lembrando junto com vocês aqui, lembrem sempre que a assistência, tanto de um tipo quanto do outro, é forma de intervenção de terceiros voluntária. Né? Vocês lembram que na aula passada a gente distinguiu entre duas categorias, a intervenção voluntária e a intervenção provocada. A assistência voluntária, quer dizer, compete ao terceiro que queira ingressar como assistente, solicitar, peticionar, requerendo o seu ingresso. Então, o assistente, tanto o que queira entrar como simples, quanto o que queira entrar como litisconsorcial, vai fazer uma petição dirigida ao juiz do processo, dizendo, excelência, eu sou fulano de tal, sou o terceiro, não estou participando do processo, mas por tais e tais razões, eu requero o meu ingresso na condição de assistente simples ou na condição de assistente litisconsorcial, conforme o caso. Tá? Então, é preciso que haja uma iniciativa, um requerimento do terceiro. Professor, até quando? Resposta, a qualquer momento no curso do processo. Claro, enquanto perdura a fase de conhecimento. Vocês se lembram que quando nós começamos a estudar a intervenção de terceiros, nós vimos que ela não cabe em processo e nem na fase de execução. Então, na verdade, a intervenção de terceiros deve ser requerida, digamos, até o trânsito em julgado que marca o fim da fase de conhecimento. Né? Depois, na fase de execução, não dá mais. Isso quer dizer, gente, que o assistente pode atuar frequentemente desde o comecinho, né? O processo acabou de ser ajuizado, ele pode pedir para entrar? Pode. Como ele pode também entrar já numa fase bastante avançada e adiantada do processo. Tá? Bom, requerido o ingresso, o que é que o juiz faz? Lembrem-se, é sempre preciso observar o princípio constitucional do contraditório. Então, isso significa dizer que, quando o terceiro peticiona pedindo para entrar, o juiz intima ambas as partes a se manifestar sobre o requerimento. Quais partes? Tanto aquele que será o assistido, aquele que vai receber a ajuda, poderá se manifestar, quanto o adversário. Tá?
ambas as partes podem se manifestar e, eventualmente, impugnar a assistência no prazo de 5 dias. Tá? Então, as partes manifestar-se-ão no prazo de 5 dias, para dizer se concordam com o ingresso do terceiro, se não concordam, enfim. Só para concluir o raciocínio, gente, tomem cuidado, porque do jeito que está escrito no código, a forma como está redigido o código, dá a impressão do seguinte, que se ambas as partes concordarem, ou não manifestarem oposição, que o juiz deverá deferir o ingresso do terceiro. Não é bem assim, não basta que haja concordância ou discordância das partes. O que o juiz vai ver é se estão ou não presentes os requisitos para o ingresso do terceiro, tanto como assistente simples, quanto como assistente litisconsorcial. Então é preciso, no caso da assistência simples, ver se o terceiro tem, lembrem, interesse jurídico. E no caso da assistência litisconsorcial, é preciso verificar se ele é o titular do direito que está sendo discutido. Então, assim, no fundo, o juiz ouve as partes, está na lei. As partes vão ter oportunidade de se manifestar sobre o requerimento. Mas não é a concordância ou discordância das partes que vai determinar o deferimento ou não do ingresso do assistente. O que vai determinar é o juiz verificar se estão ou não preenchidos os requisitos da assistência. Tá? Então, eu acho que isso não tem grandes mistérios, nem grandes dificuldades. Muito bom. Agora, gente, eu quero abordar com vocês, enfrentar com vocês o problema mais complexo relativo aos dois tipos de assistência, que é saber o seguinte: quando o terceiro intervém como assistente, litisconsorcial ou simples, que tipo de consequências processuais ele sofre? Será que o assistente é, por exemplo, atingido pela coisa julgada? Será que não? Que tipo de consequência o assistente sofre? Essa não é uma questão simples. Né? É isso que nós temos que enfrentar aqui. Novamente, aqui nós precisamos distinguir os dois tipos de assistência. Ou seja, eu estou dizendo com todas as letras que as consequências que o assistente litisconsorcial sofre por ter intervindo no processo são diferentes das consequências que o assistente simples sofre. Tá? Então, uma vez que nós vamos falar de consequências processuais, de efeitos processuais da intervenção do assistente, é preciso, em primeiro lugar, distinguir aqui os dois tipos de assistência. Eu vou começar a falar, porque acho que é mais fácil, vocês vão entender mais rapidamente, das consequências que sofre o assistente litisconsorcial. Vai ficar muito mais fácil para a gente falar dessas consequências se vocês lembrarem que o assistente litisconsorcial nada mais é do que o quê mesmo? Um litisconsorte ulterior, unitário ulterior. Então, vamos pegar um exemplo, vai, que eu acho que nada melhor do que um exemplo. Imagine, o exemplo que eu já dei 1000 vezes, o do condomínio, com 3 proprietários. Né? Ou com 2, viu? Como eu dou sempre o mesmo exemplo, acaba de alguém pensar que só existe condomínio com 3 condôminos. Não, seja qual for o número, é porque cabem 3 aqui em cima. Então, 3 condôminos, A, B, C. E imaginem que o terreno seja esbulhado por D. Maravilha. De sorte que haja necessidade de ajuizar uma ação reivindicatória, possessória, sei lá, uma ação para reaver o bem que está reivindicatória, que está com D.
Bom, por que que eu uso esse exemplo? Porque é o exemplo mais comum, eu acho mais importante, em que nós temos no Brasil hoje o fenômeno da legitimidade extraordinária, porque a lei permite que o imóvel, embora tenha vários donos, possa ser inteiramente reivindicado por apenas um. Tá? Então, não estou falando novidade aqui, né, gente? Bom, então vamos lá. Nós já vimos, vamos ver todas as possibilidades. Se existe a possibilidade dos três donos, amigos e de bom relacionamento, se agruparem para propor juntos a ação, existe. Que fenômeno haverá caso seja essa a opção? Se os três propuseram juntos, não resta alternativa. O fenômeno é o litisconsórcio. E de que tipo mesmo? Litisconsórcio facultativo. Por que facultativo? Porque eles não precisavam todos juntos propor ação. A lei dá a opção de que a ação seja proposta só por um. Então, se eles foram juntos, litisconsórcio facultativo unitário. Tenho certeza que vocês não vão ter dificuldade. Quando o juiz der a sentença de mérito e ao final não couber mais nenhum recurso, como a sentença foi de mérito, os três, A, B e C, serão atingidos pelo quê? Coisa julgada, formal e material, porque a sentença foi de mérito. Tá? Agora, gente, também existe a possibilidade, vocês sabem bem, de, em vez do grupo vir todo junto e proporem os três a ação em litisconsórcio, existe a possibilidade da ação ser proposta só por um. Só que esse um, embora sozinho, vai defender a sua fração, mas também conjuntamente a dos outros dois. Não tem sentido a pessoa sozinha defender apenas a sua fração. Ele vai defender tudo. O que significa dizer o seguinte: esses dois aqui são assistidos. E se eles quiserem entrar a posteriori, eles podem? Podem, só que aí eles não se chamam mais litisconsortes unitários. Eles se chamam assistentes litisconsorciais. E agora, por favor, acertem. Caso eles hajam intervindo como assistentes litisconsorciais, quem é atingido pela coisa julgada? Resposta: os três do mesmo jeito. Por que os três? Porque o que o juiz decidir, ele está decidindo em relação não só à fração do que tomou a iniciativa, mas em relação a tudo. E agora vem talvez o ponto mais importante, gente. Existe uma terceira possibilidade que a gente tem que cogitar. Olhem para cá. É possível que a ação seja proposta só por A. Sim, só por A. Que vai estar defendendo a parte dos três. E que B e C, que não ingressaram junto, optem por não ingressar nem a posteriori como assistentes litisconsorciais. Pode ser que eles prefiram ficar fora, não participar. E aí, por favor, acertem isto. Caso eles optem por não participar, quem é que vai ser atingido pela coisa julgada ao final? Resposta: sempre os três. Porque nós estamos diante do fenômeno da legitimidade extraordinária, em que um só vai estar, ainda que sozinho em juízo, ainda que sem nenhuma participação dos demais, defendendo integralmente o imóvel. Então, todos vão ser atingidos pela coisa julgada, participando ou não. Então, eu vou falar uma frase, não copiem ainda. Eu vou falar uma frase sobre sobre o assistente litisconsorcial, que antes de vocês copiarem, eu queria ver se vocês entendem bem, que é a seguinte. Ver se vocês entendem essa frase. Aquele que puder entrar como assistente litisconsorcial será atingido pela coisa julgada material, ingressando ou não.
aquele que puder entrar como assistente litisconsorcial será atingido pela coisa julgada, ingressando ou não. Querem que eu diga isso? Aquele que puder ingressar como assistente litisconsorcial será atingido pela coisa julgada, ingressando ou não. Vamos tentar decompor essa frase um pouco para gravar isso melhor na cabeça de vocês. O que essa frase está dizendo? Primeiro, ela está falando de alguém que pode entrar como assistente litisconsorcial. Portanto, é uma frase que, ao falar isso, ao falar de quem pode entrar como assistente litisconsorcial, primeiro, está nos jogando para o âmbito da legitimidade extraordinária, porque só tem assistente litisconsorcial quando há legitimidade extraordinária. Depois, se é o terceiro que pode entrar como assistente litisconsorcial, só pode ser o terceiro que é o titular do direito discutido. Portanto, só pode ser um terceiro que tem a qualidade de assistido, de substituído processual. E o substituído processual, nós já vimos lá no começo do ano, o substituído processual é sempre atingido pela coisa julgada. Maravilha. Então, olha que interessante, né? No fundo, o que eu estou dizendo é o seguinte: o sujeito que entra, que pede para entrar como assistente litisconsorcial, ele está pedindo para entrar para ajudar. Mas se ele optar por ficar de fora, ele é atingido e vai sofrer as consequências do mesmo jeito, entrando ou não. É isso. Bom, feitas essas considerações, falta nós agora falarmos, e é aqui que a coisa vai ficar um pouquinho mais complexa, das consequências que sofrerá o terceiro que for admitido na condição de assistente simples. Agora a coisa complica. Então, vamos falar um pouquinho do assistente simples. Eu acho que a primeira conclusão que nós podemos formular é de que, se o sujeito foi admitido como assistente simples, não litisconsorcial, mas simples, isso significa dizer que ele não é titular da relação discutida. Ele pode ser titular de uma relação interrelacionada, interligada, mas não da que está sendo discutida no processo. O que afasta de plano a possibilidade de que este assistente venha a ser atingido pela coisa julgada. Coisa julgada, não. Quem é atingido pela coisa julgada é o terceiro que pode entrar como assistente litisconsorcial, não como assistente simples. Tá, professor, então eu concordo com essa primeira conclusão. O assistente simples não é atingido pela coisa julgada. Nem poderia, né? Ele tem menos poderes, ele não pode atuar livremente no processo, ele não pode fazer o que ele quer. Ótimo. Será então, professor, que ele não é atingido por nada? Será que ele não sofre consequência nenhuma de ter intervindo? Sofre, gente, sofre. E aqui, o que eu vou falar para vocês é muito importante, porque sempre que eu dou essa matéria, eu tenho a sensação, a impressão de que muita gente está ouvindo isso pela primeira vez, porque de fato é um assunto pouco abordado. Então eu quero falar aqui com calma. O assistente simples não é atingido pela coisa julgada, mas é atingido, digamos, por um efeito reflexo, que é denominado por lei como justiça da decisão. O assistente simples é atingido por algo que se chama justiça da decisão, sobre a qual eu vou falar a partir de agora. Para quem nunca ouviu falar disso, para quem não sabe do que se trata,
Esse fenômeno, esse mecanismo chamado justiça da decisão, vem expressamente tratado no artigo 55 do Código de Processo Civil. Não é uma invenção da minha cabeça. É uma coisa que vem tratada na lei. Tá? Então, depois, com calma, se vocês, quando der tempo, vocês dão uma olhada no artigo 55, vocês vão ver que ele fala da justiça da decisão. Que é, gente, e aqui os meus anos como professor de faculdade, muitos anos atrás, me ensinaram, é preciso ter um pouquinho de cuidado com essa expressão, justiça da decisão. É uma expressão um pouco confusa, porque é uma expressão técnica, que tem a ver apenas com o assistente simples. Só o assistente simples e mais ninguém sofrem essa consequência processual chamada justiça da decisão. Portanto, é uma expressão criada pelo legislador para se referir às consequências que o terceiro que haja intervindo como assistente simples sofre. Agora, por que eu alerto isso para vocês? Porque justiça da decisão não tem nada a ver com a decisão ser justa ou injusta, certa ou errada, correta ou equivocada. Quando eu licionava na faculdade, às vezes eu perguntava na prova, o que é justiça da decisão? Ah, professor, quando a decisão está em conformidade com os ditames da lei. Zero. Não tem nada a ver com conformidade com os ditames da lei. Justiça da decisão é a consequência que o assistente simples sofre quando intervém no processo. Professor, que consequência é esta? Em que consiste a justiça da decisão? Em que ela difere da coisa julgada? Então, aqui nós temos que parar para pegar um exemplo, eu acho, primeiro, e para do exemplo a gente passar para uma coisa mais abstrata. Vamos pegar um exemplo de assistência simples que nós tratamos, né? Vocês lembram que eu dei o seguinte exemplo de assistência simples? Ah, foi vítima de um acidente e promove em face de B, o seu causador, uma ação de indenização. Eu dei esse exemplo para vocês. E aí eu dizia, bom, B tem contrato de seguro, por aqui, está aqui a seguradora. E eu me lembro de ter falado claramente o seguinte, espero que vocês se lembrem. O mais comum, quando um réu tem seguro, é que ele próprio, réu, tome a iniciativa de forçar a vinda da seguradora, trazê-la para o processo, por meio de uma figura de intervenção de terceiros, que nós não estudamos ainda, mas vamos estudar na sequência, que é a denunciação da lide, a denunciação da lide à seguradora, porque existe aqui direito de regresso. Mas como não se trata de uma denunciação obrigatória, ela é uma opção do segurado, pode acontecer de B optar por não chamar a seguradora, e a seguradora ficar de fora. Mas nós vimos, eu me lembro de ter falado disso, que uma vez que a seguradora não foi chamada e ficou de fora, ela vai ficar torcendo para um determinado resultado. Qual resultado é interessante para ela? Que a sentença venha a ser de improcedência, porque sendo de improcedência, o segurado não vai ter que pagar nada e, portanto, não se voltará em regresso contra ela, a seguradora. Agora, uma vez que não houve denunciação e ela ficou de fora, ela, seguradora, tem interesse jurídico de entrar para ajudar o segurado, se ela quiser? Nós vimos que sim. Eu não vou voltar a isso, mas esse é um exemplo em que cabe assistência simples. Estão lembrados disso? Eu dei esse exemplo para vocês. Então, se a seguradora quiser tomar a iniciativa, ela pode pedir para entrar como assistente simples. Aliás, é até bom vocês saberem disso. Deixa eu já fazer um pequeno parênteses aqui, seria até bom vocês anotarem isso. Todas as vezes que couber denunciação da lide a alguém, e a denunciação da lide não for feita a esse alguém, este alguém, se quiser tomar a iniciativa de entrar, pode na condição de assistente simples. Falo de novo. Daqui a pouco, nas próximas aulas, talvez até hoje, ainda a gente entra em denunciação da lide. Então nós vamos ver que denunciação da lide é uma forma de intervenção provocada. As partes é que fazem a denunciação da lide ao terceiro. A iniciativa é da parte. Agora, toda vez, podem ter isso como regra,
toda vez que a parte puder fazer a denunciação da lide e não fizer, o terceiro vai ficar ali de fora. Mas se ele quiser tomar a iniciativa de entrar, ele pode, na condição de assistente simples. É bem o caso aqui, né? Até cabe denunciação da lide de B para a seguradora. Mas se ele não fizer a denunciação da lide e a seguradora quiser tomar a iniciativa, ela pode, caso em que ingressará como assistente simples. Tá? Professor, e daí? Momento importante agora da aula. 15 minutos de atenção reforçada. Quando o juiz for dar a sua sentença, tá? Então vamos pensar aqui na sentença. Naturalmente, ela vai ter 3 partes. O relatório, que não vai nos interessar nesse momento. A fundamentação, em que o juiz vai examinar as alegações do autor e as do réu. E, ao final, o juiz fará o dispositivo da sentença, né, o decisum, no qual ele examinará se defere ou não defere o que foi pedido, se acolhe ou não a pretensão do autor. Estou falando alguma novidade? Não. Então, é no dispositivo que o juiz aprecia o pedido. Agora, uma coisa que às vezes os alunos têm dificuldade de entender é a seguinte: aceitem o que eu vou falar, vocês têm que aceitar. Foi uma opção política do nosso legislador, não tem outra explicação, foi uma opção legislativa, uma opção política, a de que, não cabendo mais recursos contra essa sentença de mérito, das 3 partes de que se compõe a sentença, só uma delas é que se tornará imutável, indiscutível, não podendo ser reexaminada nem neste, nem em nenhum outro processo posterior. Isto é, a coisa julgada torna imutável apenas uma das partes da sentença. Qual é? Vocês sabem. É o dispositivo, isto é o exame que o juiz faz do pedido. A coisa julgada torna imutável o que ficou decidido aqui, coisa julgada. O que significa dizer que se o juiz acolheu ou desacolheu o pedido, isso tem que ser aceito não só neste processo, como em qualquer outro. Não se pode mais discutir. Tudo bem? Agora, o que fica falado aqui, é isso que às vezes é difícil de a gente aceitar. Porque como é uma decisão do juiz, a gente acha que tudo se torna indiscutível. E não é. O que o juiz disser aqui não é atingido pela coisa julgada. Vocês sabem que os fundamentos, a motivação, não faz coisa julgada material. Sabem disso, né? O que significa dizer que, em eventualmente um outro processo, o que o juiz tiver dito aqui, eventualmente pode ser reexaminado. Tá? Não estou falando nenhuma novidade. Pois bem, o que é a justiça da decisão? Justiça da decisão, que é uma coisa que pouca gente ouve falar, que os processualistas quase não abordam, é o seguinte. Ou antes de falar o que deixa eu criar um pouquinho mais de suspense. Antes de dizer o que é a justiça da decisão, deixa eu só antes falar uma coisa muito importante que vocês têm que anotar aí também, que é a seguinte. Quando eu falei da assistência litisconsorcial, eu falei uma coisa importante, que o assistente litisconsorcial é atingido pela coisa julgada material. Mas ele será atingido por isso intervindo ou não. Então, mesmo que ele opte por não participar e não requerer o seu ingresso, ele é atingido por esse efeito. Na assistência simples, o assistente é atingido pela justiça da decisão. Mas só se ele, de fato, for admitido no processo. Esse efeito chamado justiça da decisão, que nós vamos estudar a partir de agora, é algo que só atinge
aquele que de fato interveio. Se o terceiro optou por não ingressar, ficar assistindo de fora, ele não será atingido por nada. Tá? Então, eis uma diferença aqui de tratamento entre o assistente simples e o litisconsorcial. Tá? Então, só se a seguradora, no nosso exemplo, de fato requerer o seu ingresso e for admitida, é que ao final ela será atingida pela justiça da decisão. Tudo bem? Tá bom, professor. Então, o que é a justiça da decisão? É a imutabilidade também tem isso em comum com a coisa julgada, mas é a imutabilidade do que for decidido nesta parte. Vou até mudar de cor aqui. Nesta parte da sentença. Isto é, não sei se vocês enxergam, é a imutabilidade do que o juiz afirmou e decidiu, não no dispositivo, mas na fundamentação da sentença. Professor, nunca ouvi falar disso. De fato, não é comum, mas eu vou repetir. O que eu estou dizendo para vocês com todas as letras é: as partes, quando o processo acaba e houve uma sentença de mérito, as partes não podem mais rediscutir, nem naquele, nem em nenhum outro processo, o que o juiz disse no dispositivo. Estamos de acordo. Mas o terceiro que haja participado como assistente simples não pode mais rediscutir, nem nesse, nem em nenhum outro processo, o que o juiz afirmou na fundamentação daquela sentença. O que significa dizer, ninguém fala isso, ou algumas pessoas falam, mas não é comum, que o assistente simples sofre uma consequência processual que não alcança nem mesmo as partes. As partes não são atingidas pela justiça da decisão, só o assistente simples e mais ninguém é que é. Então, para ver como é que isso funciona no caso concreto, vamos voltar aqui para o nosso acidente de trânsito e a nossa seguradora. Veja, se é uma ação de reparação de danos por acidente de trânsito, quando o juiz for fazer a fundamentação aqui, o que o juiz vai ter que dizer, o que o juiz vai ter que verificar na fundamentação? Estamos diante de uma ação de reparação de danos. O que compete verificar para julgar procedente ou improcedente? Vamos ver, quais são os requisitos da reparação da responsabilidade civil? Vamos ver se vocês concordam. Primeiro, eu acho que o juiz tem que verificar se houve ou não o fato, se houve ou não o acidente. Né? Houve o acidente? É a primeira pergunta. Tá. O que mais que se exige para que exista a obrigação de reparar danos? Será que houve ou não dano? Houve dano? O juiz tem que examinar isso. O que mais? Qual é o terceiro requisito da reparação de danos? É preciso que entre o ato, o fato, o acidente e o dano haja nexo de causalidade. Isto é, que os danos sejam decorrentes do acidente. Então, a terceira coisa que o juiz vai examinar aqui é: existe nexo causal? E qual é a quarta coisa, o quarto requisito da reparação de danos no Brasil, que é geralmente a questão que gera mais controvérsia, que vai dar mais trabalho para o juiz decidir? Ora, normalmente a responsabilidade civil no Brasil é uma responsabilidade subjetiva, o que significa que compete ao autor provar a culpa do réu. Então, claro, na sentença o juiz vai ter que decidir se houve ou não culpa. Né? São esses os requisitos da reparação de danos no Brasil. E é claro, conforme o juiz, na fundamentação, responder a essas perguntas, por coerência, ele vai estabelecer o dispositivo. Então, veja se vocês estão de acordo. Se o juiz responder sim às 4 perguntas, houve o acidente,
houve danos, uma coisa decorreu da outra e o réu tem culpa, se a resposta for um sim, 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 então o dispositivo, por coerência, vai ser qual? Procedência do pedido. Ok? Se porventura a resposta a qualquer dessas perguntas for não, ou não houve o acidente, ou não houve dano no anexo, ou não há culpa, então a sentença será de improcedência. Estão acompanhando meu raciocínio? Agora vamos lá. Vamos imaginar que a seguradora haja intervindo. A seguradora pediu para entrar. A seguradora vai entrar como assistente de quem? Do réu. O que significa dizer que ela vai lutar, trabalhar, se esforçar para que o juiz responda o quê a essas 4 perguntas aqui? Não. Tá? E, de fato, se o juiz responder não e a sentença for de improcedência, não haverá direito de regresso contra a seguradora, porque o réu não vai ter que indenizar. Tá? Agora, gente, prestem atenção, isso é muito importante. Chegamos ao ponto central da aula. Olhem para cá. Vamos dizer que, apesar do empenho da seguradora, apesar dela ter entrado para ajudar o segurado, a resposta do juiz a todas as perguntas na fundamentação da sentença foi sim. E vamos imaginar, então, que a sentença venha a ser de procedência e que ela e não haja mais nenhum recurso cabível para discutir isso. Tudo bem? Não seja mais admissível nem o recurso transite em julgado. Isso significa dizer que a seguradora perdeu e para ela se tornou imutável tudo o que o juiz disse aqui. Como é que isso vai funcionar na prática, então? O segurado não perdeu a ação? Ele não vai ter que indenizar? Se ele vai ter que indenizar, deixa eu só apagar aqui. Se ele vai ter que indenizar, o que vai acontecer na sequência? O segurado agora vai mover uma ação de regresso contra quem? Contra a sua seguradora. Uma ação de regresso. Nesta ação de regresso, se a seguradora participou do processo anterior, a seguradora vai poder contestar, alegando que não houve o acidente, ou que não houve o dano, ou que não houve nexo, ou que não houve culpa. Nenhuma dessas questões poderá ser rediscutida pela seguradora que haja intervindo no processo anterior, porque essas questões estarão acobertadas por esse fenômeno que se chama justiça da decisão. Então, se a seguradora tentar alegar qualquer uma dessas matérias, o segurado vai dizer, isso, Vossa Excelência, não pode decidir mais, porque isso está acobertado pela justiça, porque já foi objeto de discussão no processo anterior e ela interveio como assistente simples. Aí vocês vão dizer, mas então, coitada da seguradora, ela vai alegar o quê? Bom, ela pode alegar coisas do tipo, o segurado não pagou o seguro não dá uma cobertura total, tem limites, esse tipo de coisa, ok. Mas não mais o que ficou decidido na fundamentação da sentença no processo anterior. Entende? Vejam que interessante, né? Quer dizer, nós temos essa figura no nosso ordenamento jurídico que pouca gente conhece. Por quê? Porque só diz respeito ao assistente simples, que não é uma figura tão comum, tão frequente no nosso dia a dia. Será que vocês permitem que eu aprofunde um pouco mais ou já deu? Bom, como a cara é de compreensão e entendimento, eu vou seguir adiante, vou aprofundar um pouquinho mais. Veja se vocês entendem isso. Vamos lembrar um pouquinho da coisa julgada, do que acontece na coisa julgada, porque com a coisa julgada vocês estão mais familiarizados. Quando o juiz dá uma sentença, tem lá o dispositivo e tal, e não cabe mais nenhum recurso, o juiz não vai dizer, ou não precisa dizer,
esta sentença fez ou faz coisa julgada material. O juiz não precisa dizer isso. O que vai acontecer é, se num processo posterior, superveniente, alguém tentar rediscutir o que ficou decidido no processo anterior, o juiz do novo processo vai dizer o quê? Não posso, porque isso já está acobertado num processo anterior pela autoridade da coisa julgada material. A mesma coisa vale em relação à justiça da decisão. Isso quer dizer o seguinte, dada esta sentença aqui, o juiz não precisa dizer que esta matéria para o assistente simples fica cobertada pela justiça da decisão. Não vai dizer isso. O que vai acontecer é que no processo subsequente, envolvendo o segurado e a sua seguradora, se a seguradora tentar rediscutir o que ficou decidido aqui, eis o momento de o juiz dizer, não posso reexaminar essas matérias, não posso rediscuti-las, porque elas estão acobertadas pela justiça da decisão. Tá? Antes de avançar, então, deixa eu só fazer algumas observações que eu acho interessante, não sei se vocês estão de acordo comigo. Como esse é um assunto pouco tratado, e na minha experiência como juiz, às vezes eu vejo que alguns advogados, algumas partes, pedem para entrar no processo como assistente simples. Se eles querem entrar como assistente simples. E a gente percebe pelo teor da petição que aquele sujeito não tem a menor ideia, mas a menor ideia das consequências que advém do ingresso do terceiro. Entrar como assistente simples não é só para participar e ajudar. Se o assistido perder, o assistente simples sofre consequências graves, gravosas. Só vale a pena entrar como assistente simples se a gente tiver certeza de que vai ajudar o assistido a vencer. Senão é melhor nem entrar. Tanto que assim, não sei se vocês pararam para pensar, não sei se vocês concordam comigo, mas se eu perguntasse, que decisão que precisa ser mais bem pensada, mais bem ponderada? Entrar num processo como assistente simples ou entrar no processo como assistente litisconsorcial? Precisa pensar melhor se é caso ou não de entrar como assistente simples. Porque o litisconsorcial, é verdade, sofre uma consequência grave, que é a coisa julgada. Mas ele vai sofrer essa consequência ingressando ou não. Então o ingresso dele só pode ajudar, não vai trazer prejuízo. Mas o assistente simples precisa pensar bem se vale a pena entrar ou não. Talvez não valha. Ou só vale se a gente tem certeza de que tem argumentos, tem força para ajudar o assistido a vencer. Tá? Última aprofundada, depois a gente vai para coisas mais simples. Espero que vocês entendam o que eu vou dizer agora. Todo mundo, então, compreendeu que o assistente simples, que entre no processo, que seja admitido no processo, sofre uma consequência bastante importante, que é a imutabilidade daquilo que o juiz decidiu na fundamentação. Bom, professor, eu fiquei com uma dúvida. O assistente simples sofre essa consequência gravosa. Mas você falou na aula passada, ou na aula de hoje, eu não me lembro mais, que o assistente simples, quando entra no processo, tem poderes de participar e de atuar, mas não são poderes iguais aos da parte. Muito pelo contrário, você explicou que o assistido tem poder de veto, tem poder de impedir, se ele quiser, uma atuação livre do assistente simples. Não falei isso? E aí então vem a pergunta fundamental. Imagina que alguém interveio como assistente simples.
E aí tudo que ele tentou fazer no processo, ele não conseguiu. Mesmo assim, ele sofrerá essa consequência gravosa, que é a justiça da decisão. E é aí que o nosso legislador, no mesmo artigo 55, que é o artigo que trata da justiça da decisão, vem e diz o seguinte: não se preocupem com copiar, isso está na lei. Isso está no artigo 55. O artigo 55 vai dizer o seguinte: de fato, se o terceiro entrou e foi admitido como assistente simples, ele é atingido pela justiça da decisão. No entanto, diz o artigo 55, esse assistente simples ficará eximido da justiça da decisão, poderá livrar-se da justiça da decisão e, com isso, rediscutir o que o juiz decidiu na fundamentação, se duas situações. Então, veja, se o sujeito interveio como assistente simples, ele é, em regra, atingido pela justiça da decisão. Não o será, e, portanto, poderá rediscutir o que ficou decidido, se duas hipóteses. Uma, mais óbvia. Se ele tiver entrado como assistente simples numa fase tão adiantada do processo, tão avançada, que já não pôde mais agir, atuar, interferir no resultado. Tá? Então, se verificar que ele só entrou na última fase do processo, não pôde fazer mais nada, ele se exime. Ou se verificar que, vocês já devem estar imaginando, segunda hipótese, que ele, apesar de ter entrado como assistente simples, de ter sido admitido, teve a sua atuação cerceada, restringida pelo assistido. Nesses dois casos, então, vamos lembrar, se ele interveio tarde demais, ou se ele foi admitido no momento oportuno, mas não pôde atuar, ele se exime da justiça da decisão. Então vamos imaginar o seguinte, vamos voltar para o nosso exemplo. Vamos imaginar que a seguradora tenha solicitado o seu ingresso na ação indenizatória para ajudar o segurado. Então veja, a seguradora entrou para ajudar o segurado. Só que nesse processo, tudo que a seguradora tentou fazer, o segurado vinha e dizia, não quero, não há veto, proíbo. A seguradora tentou recorrer, o segurado disse não. Nós vimos que isso é possível, não é? Bom, pois bem, e com isso, o segurado acabou sendo condenado. Não. Mais tarde, na ação do segurado contra a seguradora vai querer rediscutir essas questões. Aí o segurado vai tentar dizer, não, ela não pode, porque foi atingida pela justiça da decisão. Aí a seguradora vai dizer, não fui atingida pela justiça da decisão, porque tudo que eu tentei fazer no processo anterior, o segurado me impediu. E o juiz, então, verificando que foi assim mesmo, vai permitir que a seguradora rediscuta. Tá? É assim que funciona no nosso ordenamento. Isso tudo está no artigo 55. Gente, deu para entender isso? Deu para acompanhar? Que bom, que pouca gente sabe isso. Tá? Só para concluir o tema da assistência, deixa eu só falar uma última palavra a respeito de honorários advocatícios. Às vezes alguns alunos vêm me perguntar se o assistente é condenado em honorários advocatícios. A resposta, se o assistido sucumbir, sim. Se o assistido sucumbir, o assistente, tanto simples quanto litisconsorcial, será condenado a pagar honorários advocatícios na proporção da sua atuação no processo. Então, vai caber ao juiz verificar que tipo de atuação o assistente teve no processo. Se foi uma atuação ampla, plena, etc., vai fixar
uma certa quantidade de honorários. Se for uma atuação pequena, restrita só no final, uma quantidade menor. Tá, então, cabe ao juiz, no caso a caso, verificar qual foi a atuação do assistente, para, com base nisso, fixar os honorários. Tudo bem? É isso, só um detalhezinho final. Acho que com isso a gente concluiu o exame, e de maneira bastante exaustiva, do fenômeno da assistência simples e da assistência litisconsorcial. Tudo bem? Com isso, nós temos condições, então, de, dando prosseguimento ao nosso exame das diversas hipóteses de intervenção de terceiros, passar para a segunda, que é a denunciação da lide. Então, concluída a assistência, nós vamos falar da denunciação da lide. Olha, gente, eu acho que eu começaria dizendo para vocês o seguinte. Eu disse que o nosso código trata de 5 espécies de intervenção de terceiros no processo de conhecimento. Para ser bem franco com vocês, dessas 5 espécies, a única que é realmente comum, que a gente encontra assim, quase que diariamente nas lides forenses, é a denunciação. Assistência, mais ou menos. Chamamento ao processo, também mais ou menos. Oposição é mais rara. Nomeação à autoria, muito rara. Mas a denunciação da lide é muito comum. Tá? Então, nós vamos abordar agora um assunto que vocês vão encontrar aí no dia a dia de vocês. Então, vamos por partes. Antes de examinar os casos, as hipóteses de cabimento da denunciação, vamos lembrar alguns conceitos. Primeiro, a denunciação da lide é uma forma de intervenção de terceiros provocada, o que significa dizer que compete às partes trazer o terceiro para o processo. Isto é, então nós vamos ter a A promovendo ação contra a B. E nós vamos ter uma das partes fazendo a denunciação da lide ao terceiro. Agora, como forçar a vinda desse terceiro? Né? Quer dizer, como trazê-lo para o processo? Bom, por meio da denunciação da lide. Mas o que eu queria que vocês percebessem é, essa denunciação da lide tem natureza jurídica de nova ação. É uma ação do denunciante contra o denunciado, do denunciante contra o terceiro. É uma ação a mais. Aliás, não tem como trazer forçosamente um terceiro para o processo, senão acionando-o. O que significa dizer que quando é deferida a denunciação da lide num processo, ela acrescenta àquele processo uma ação a mais. Né? É uma ação a mais que o juiz tem que julgar ali dentro. Portanto, nós vamos ter aqui 2 ações, a principal, digamos assim, e a denunciação da lide, ou litis denunciação, como vocês preferirem. Quantas ações, portanto, vocês estão enxergando na lousa? 2. Agora, não se surpreendam com o que eu vou dizer. Ela é uma nova ação, sim, mas que ocupa, digamos, se desenvolve no mesmo processo. Ela não cria não forma um novo processo. O que significa dizer que nós vamos ter um processo só, carregando no seu bojo 2 ações, a principal e a denunciação. Gente, espero que isso não seja para vocês nenhuma novidade. Não é o único exemplo que nós temos no nosso ordenamento jurídico de um processo com 2 ações dentro. Alguém lembra um outro exemplo em que há um processo só e 2 ações ali dentro para o juiz julgar? Por exemplo, o que acontece quando há reconvenção. A reconvenção é uma nova ação, mas uma nova ação dentro do mesmo processo. Do ponto de vista prático, o que significa dizer isso? Significa dizer que
havendo denunciação, como ela não cria um novo processo, isso significa dizer que o juiz, ao final, vai dar uma sentença só, na qual, no entanto, ele julgará as duas ações, a principal e a denunciação, mas é uma ação só. Outra consequência relevante, outra consequência fundamental é que, se porventura for feita a denunciação da lide e o juiz indeferi-la de plano, indefiro a denunciação da lide porque não entendo que não estão preenchidos os requisitos, indefiro o processamento, embora ela seja uma nova ação, ela não cria um novo processo. O que significa dizer que quando o juiz a indefere, ele profere que tipo de ato, qual é o recurso adequado contra a decisão judicial que indefere de plano uma denunciação da lide. Tem lá um processo só com duas ações ali dentro, né? Digamos, processo só com duas coisas ali dentro. Se o juiz indefere de plano a denunciação, ele extingue o processo ou o processo prossegue? O processo prossegue porque ainda sobra a ação principal. E se o juiz não põe fim ao processo, ele não está proferindo uma decisão final, mas sim uma decisão interlocutória, interloco, no meio do processo. O processo prossegue. E se é decisão interlocutória, o recurso cabível é o de agravo. Tá? Não apelação. Tá? Então, lembrem, denunciação da lide é uma ação, mas não cria um novo processo. Outra coisa importante de vocês saberem em caráter introdutório, e que às vezes a gente confunde, é o seguinte: ela é uma forma de intervenção provocada e que pode ser provocada por qualquer uma das partes. A denunciação da lide pode ser feita pelo réu, aliás, é o mais comum, mas é perfeitamente admissível, cabível a denunciação da lide requerida pelo autor. Às vezes a gente esquece dessa possibilidade. Tanto o autor quanto o réu, daqui a pouco eu dou exemplos, podem requerer a denúncia. Ela é provocada por qualquer das partes. Tá? É bom vocês gravarem bem isso, porque mais para frente, daqui sei lá quantas aulas, nós vamos estudar o chamamento ao processo, que é uma terceira espécie. E aí nós vamos ver que chamamento ao processo, só quem pode requerer é o réu. Mas a denunciação da lide, não. Qualquer uma das partes pode requerer. Tá? E uma outra observação inicial e introdutória que eu queria fazer a vocês é meio que para justificar a denunciação da lide e dizer o seguinte: para que ela serve? Quando o legislador criou essa figura de intervenção de terceiros, permitindo que uma das partes chame um terceiro para o processo, é para quê? Com que finalidade? Gente, gravem uma coisa e não se esqueçam mais. A denunciação da lide, em todas as suas hipóteses, que nós vamos estudar já já, serve sempre, ou cabe sempre, que uma das partes tiver direito de regresso contra um terceiro. Então, em todas as suas hipóteses, em todas as hipóteses de cabimento, a denunciação da lide está sempre associada ao direito de regresso que alguma das partes possa ter em relação a um terceiro. Então, qual foi a ideia do legislador quando ele bolou a denunciação da lide, quando ele criou a denunciação da lide? Permitir que no mesmo processo, na mesma sentença, o juiz, numa única decisão, possa resolver o problema principal e, caso alguma das partes, a que for condenada, tenha direito de regresso contra o terceiro, o juiz já possa decidir também, concomitantemente, sobre esse direito de regresso. Então, se vocês pararem para pensar, qual é a ratio legis da denunciação da lide? No fundo, é um problema de economia processual, é já resolver no mesmo processo a questão principal e a questão regressiva. Né?
É isso que está por trás da denunciação, é essa a razão de ser. Aliás, acho que agora dá para vocês entenderem melhor uma coisa que eu falei 10 minutos atrás, que é o seguinte: se a denunciação da lide tem sempre a ver com direito de regresso, portanto com uma relação jurídica reflexa, regressiva, não é à toa que toda vez que caiba a denunciação da lide e ela não seja feita, o terceiro possa requerer o seu ingresso na condição de assistente simples, porque é um terceiro que não é titular da relação principal, mas é titular de uma relação regressiva. Vocês estão vendo como o processo civil tem lógica, pelo menos na maior parte das vezes. Bom, feitas essas considerações introdutórias, vamos examinar quais são as hipóteses de cabimento da denunciação da lide. Existe um artigo, eu não sou de exigir de vocês que lembrem de cor o número de artigo, porque eu mesmo esqueço, eu também não lembro. Mas tem um artigo muito importante do Código de Processo Civil, porque é um artigo que, em seus 3 incisos, enumera quais são as hipóteses de cabimento da denunciação da lide. Qual é? É o famosíssimo artigo 70. Esse é um artigo que é importante conhecer. É o artigo 70, que em 3 incisos enumera quais são as hipóteses de cabimento da denunciação da lide. São 3 incisos que nós vamos estudar um por um. Antes que alguém pergunte, professor, dá licença, se o artigo 70 tem um rol, são 3 incisos, eu não aguento de curiosidade, professor, de perguntar se este rol é taxativo ou meramente, como chama, exemplificativo, e tem outras hipóteses de denunciação além dessas. Resposta: podemos considerar, felizmente, o rol do artigo 70 como taxativo. Tá? Então, toda vez que o juiz tiver que decidir um pedido, um requerimento de denunciação da lide, ele tem que ver se a hipótese se encaixa num dos 3 incisos do artigo 70. Nós vamos começar estudando, naturalmente, o inciso 1, que com uma redação pavorosa vai dizer que cabe denunciação da lide sempre que uma das partes estiver correndo o risco de evicção. Risco de evicção. Então, eis a primeira hipótese de denunciação da lide, risco de evicção, a primeira hipótese de denunciação da lide cabível. Bom, claro que eu sei, né, que nessa altura da vida de vocês, nessa altura do curso, todo mundo lembra perfeitamente, decora o que é evicção, onde está o direito de regresso. Acho até que eu poderia pular isso. Mas há de cautela, vamos só dar uma lembrada rápida no que consiste a evicção e onde é que está, onde é que ela gera o tal direito de regresso. Porque se cabe denunciação da lide quando há risco de evicção, é porque a evicção gera direito de regresso. Tá? Primeiro, evicção é um fenômeno, é uma figura de direito civil, de direito material. Aliás, que pertence a qual dos ramos do direito civil? Sucessões? Não. Pertence a qual ramo? A parte de contratos. Né? É um fenômeno associado a contratos, aliás, para ser mais preciso, aos contratos onerosos. Só há evicção quando foi celebrado um contrato gratuito, não gera evicção. E o que é, professor? Só para eu lembrar, em que consiste a evicção? Muito simplesmente, muito resumidamente, sem entrar em detalhes, porque não é isso que nos interessa nesse momento. Evicção é a perda de um bem. Evicção é a perda de um bem adquirido onerosamente
perda de um bem adquirido onerosamente de quem não era o legítimo titular. Não sei se essa frase diz alguma coisa para você. No fundo, o que eu estou dizendo é o seguinte: evicção é uma situação terrível, porque a pessoa comprou o bem, adquiriu o bem onerosamente, portanto, pagou, né, fez despesa, sei lá, ficou com o bem, e mais tarde descobriu que tinha adquirido de quem não era o verdadeiro proprietário. E o que é mais trágico, geralmente a pessoa só descobre isso quando o verdadeiro proprietário se apresenta reclamando o bem. E se o adquirente tiver que entregá-lo ao verdadeiro proprietário, ela vai sofrer evicção, que é terrível, porque a pessoa, quando há evicção, fica sem o bem que ela comprou e sem o dinheiro que ela pagou. E aí vem a pergunta: onde é que está, não sei se isso ajudou a esclarecer, mas onde é que está então o direito de regresso daquele que sofre evicção? Claro, se a pessoa comprou onerosamente um bem de quem não era o verdadeiro proprietário e mais tarde acabou ficando sem o bem, ela tem o direito de reivindicar, restituir o preço. Pedir de volta o preço que ela pagou. Né? E é aí que está o direito de regresso. Então, só para ilustrar isso para vocês, vamos dizer assim: dá para a gente dizer, muito simplesmente, que toda vez que houver uma evicção, gente, toda vez que houver uma evicção, nós vamos ter 3 personagens. Toda evicção pressupõe 3 personagens, que eu vou chamar de A, B e C. Tem que ter um vendedor, meio, vou pôr essa palavra entre aspas, mas meio malandro, porque vendeu uma coisa que não lhe pertence. Tá? Vendedor, como chamar? Vendedor, sei lá, vendedor meio malandro. Tem que ter também um comprador meio descuidado ou meio ingênuo, que comprou uma coisa de quem não era o verdadeiro proprietário, ou foi enganado, ou foi ludibriado, ou não. Tá? E para que haja evicção, tem que ter um terceiro personagem que vai ser quem, gente? O real, o verdadeiro proprietário. Tudo bem. Tá? Então, eis aqui os 3 personagens do drama da evicção. Não é? O vendedor meio malandro, o comprador meio ingênuo, que foi enganado, e o verdadeiro proprietário que aparece. Bom, isso do plano, do ponto de vista do direito material. Agora, vamos ver como é que isso funciona em termos de processo, porque afinal de contas nós estamos dando processo civil. O que nós tínhamos? Um vendedor que vendeu o bem para o comprador, que está com o bem. Quando aparece o verdadeiro proprietário e vai pedir o bem de volta. Ora, digamos que o verdadeiro proprietário, então, quer ser, promova contra o comprador uma ação reivindicando o bem, dizendo que o bem é dele. Reivindicatório. O possessório, sei lá, para pedir o bem de volta. Ora, agora percebam o seguinte: quando B for citado, agora um momento muito importante, gente, olha só. Quando B for citado e lê a petição inicial, ele vai dizer: puxa vida, estou correndo o risco de perder o bem. Portanto, eu que paguei por esse bem, estou correndo o risco de sofrer uma evicção. Agora, muito importante, gente. Reparem que neste momento em que o B é citado, ele não sofreu a evicção ainda. Pode ser que ele venha a sofrer evicção, caso a ação seja julgada procedente. Pode ser que ele não venha a sofrer evicção, caso a ação seja julgada
improcedente. Mas acho que todo mundo reconhece que ele está em risco de evicção. E aquele que está em risco de evicção deve fazer a denunciação da lide. Vocês vejam que eu tive o cuidado de dizer que a primeira hipótese de denunciação da lide não é a de evicção. A primeira hipótese de denunciação da lide é a de risco de evicção. Então, se B está em risco de evicção, ele vai fazer a denunciação da lide ao vendedor, para que, caso ao final o risco se consume, ele já possa, no mesmo processo, reaver do vendedor malandro o que ele pagou. Matando com isso, nesse processo, não só a questão do bem, mas a questão da devolução do dinheiro. Vocês estão entendendo? Então vejam, a denunciação da lide é feita em razão de um risco de evicção. O que significa dizer naturalmente que o resultado da denunciação da lide vai ficar completamente condicionado ao que for decidido na lide principal. Porque vejam, se ela porventura vier a ser julgada procedente, a evicção que o réu temia se confirmou. E então o juiz vai ter que decidir se tem mesmo direito de regresso ou não contra o vendedor. E aí o juiz vai ter que julgar procedente ou improcedente a denunciação da lide, mas vai julgá-la. Tudo bem? Ao passo que se a lide principal for julgada improcedente, então o risco de evicção que o réu temia não se consumou, não se configurou. O que significa dizer que B não perdeu o bem, não sofreu evicção. E aí, não é nem que o juiz vai julgar improcedente a denunciação da lide. Vamos usar essa expressão por enquanto, depois, mais para frente, eu detalho melhor. O que vai acontecer, não sei se vocês enxergam isso, é que se for julgada improcedente a lide principal, fica prejudicada a denunciação da lide. Por quê? Porque a evicção não se consumou e, portanto, o direito de regresso ficou prejudicado. Não é? Tudo bem? Vamos dar um outro exemplo, no qual eu vou aproveitar para provar uma coisa para vocês que eu não tinha podido provar ainda, mas agora eu posso. Vamos imaginar a seguinte hipótese. Imagine um terreno registrado no oficial de imóveis em nome de A. Então, quem consultar lá o registro de imóveis vai verificar que está em nome de A. Vamos imaginar mais que A venda este imóvel para B por meio direitinho, bonitinho, de escritura pública registrada, que B leva a registro. Tá? Como é necessário que se faça quando se trata de venda de bens imóveis no Brasil. Tudo bem? Bom, naturalmente, feita essa venda de A para B, o B vai querer tomar posse e ingressar no imóvel. Digamos que a hora que ele vai fazer isso, ele descubra que tem ali um invasor dentro do terreno que impede o seu ingresso. Olha que interessante. Então, na verdade, o que está acontecendo é que o comprador adquiriu um bem invadido. Alguém poderia, nesse momento, dizer, mas professor, isso não pode acontecer na prática, né? O sujeito comprar um terreno e só depois descobrir que está invadido. Isso acontece todo dia. Mas, professor, o sujeito não foi lá ver? Foi, mas não achou o invasor, ou não sei, não prestou atenção, ou não foi e comprou o terreno, não sabia. Enfim, isso acontece. Aí eu pergunto a vocês, senhores advogados, o que fazer? Digamos que vocês sejam procurados por B. O que vocês fariam? O que vocês me sugerem aqui que B faça, né? Estou em dúvida.
eu acho que B tem que ajuizar uma ação. Ele não comprou o terreno, não está agora registrado em nome dele? Ele tem que mover uma ação contra o invasor para tentar tirar o invasor de lá. Que ação, em princípio, vocês me sugeririam? Será que dá, sim, sempre para propor possessória? Eu acho que é complicado, porque a ação possessória é de quem tem ou teve posse e foi esbulhado. Se vocês pararem para pensar, B não tem nem nunca teve posse. O que ele tem agora? Propriedade, porque ele adquiriu por escritura pública registrada. Qual é a ação do proprietário para reaver o bem de quem esteja com ele? Ação reivindicatória. Essa é a ação do dono. Tá, antes que alguém me pergunte, sim, muitos processualistas, muitos autores dizem que esta ação reivindicatória do proprietário, quando o proprietário quer entrar na coisa pela primeira vez, muitos autores chamam isso de ação de emissão de posse, que é uma ação reivindicatória, hein? Apesar do nome, cuidado, a ação de emissão de posse não é uma ação possessória, é uma ação reivindicatória, é uma ação que pressupõe domínio, propriedade. Tá? Então, eu acho que a solução seria B, propor para expulsar esse invasor, agora que ele é o dono, propor uma ação fundada no seu direito de propriedade para expulsar o invasor. Até aqui estamos indo bem. Agora, o que eu queria que vocês percebessem, vocês concordam que B, que pagou caro pelo bem, vai mover essa ação com um certo medo, com um certo receio? Por quê? Bom, porque pode ser que, primeiro, pode ser que ele ganhe a ação, expulse o invasor? Ótimo, pode. Mas pode ser que ele perca e não consiga tirar o invasor? Ah, professor, eu acho difícil ele perder, né? Porque ele comprou o terreno, está registrado em nome dele, como é que ele vai perder? Gente, mas tem ali um invasor. Pode ser que esse invasor tenha entrado ontem no terreno. Se ele entrou ontem, a gente vai conseguir expulsá-lo. Mas pode ser que esse invasor não tenha entrado ontem. Pode ser que esse invasor já esteja no terreno há mais de 15 anos, por exemplo. Caso em que, na verdade, esse invasor já terá uso capido. E se isso ficar provado, essa reivindicatória vai ser julgada improcedente. O que significa dizer que B comprou o terreno, pagou por ele e está ficando sem o terreno e sem o bem. Portanto, quando B promove essa ação, ele promove ciente de que está correndo o risco de evicção. O que B tem que fazer? Já promover a denunciação da lide contra o vendedor para que, caso ele não consiga expulsar o invasor, ele possa conseguir pelo menos reaver o preço que ele pagou. Opa, eis aqui um exemplo de denunciação da lide requerida por quem? O autor está requerendo a denunciação da lide. Aliás, é bem caso de evicção mesmo. Aproveito para mostrar uma coisa para vocês. O que é evicção? Quando eu conceituei alguns minutos atrás. É a perda de um bem adquirido de quem não era o proprietário. Agora pensem comigo. B adquiriu o bem de A. Acontece que tinha ali um invasor há mais de 15 anos. Se o invasor estava há mais de 15 anos, o invasor já tinha usucapido. E se ele já tinha usucapido, na verdade, quem era o atual proprietário do bem? C. De tal forma que quando B adquiriu de A, B adquiriu de quem já não era mais o proprietário. Típica situação de evicção. Agora, é óbvio, quando B propõe essa ação, ele não sabe se ele vai ganhar ou se ele vai perder. Se ele ganhar a ação e expulsar o invasor, o que vai acontecer com a denunciação da lide? Ficará prejudicada. Né? Prejudicada. Tá? Então, a primeira hipótese de denunciação da lide é essa. Toda vez que uma das partes pode ser réu, pode ser autor. Se estiver numa situação, às vezes os advogados esquecem, ou às vezes distraidamente não percebem isso. Quando qualquer dos litigantes estiver numa situação em que tenha comprado um bem, feito o pagamento
por esse bem e correr o risco de perder esse bem no processo, cabe denunciação da lide a quem tiver vendido esse bem. Ok? Segunda hipótese de denunciação da lide, artigo 70, inciso 2. Cabe denunciação da lide do possuidor direto ao indireto ou proprietário. Tá? Denunciação da lide do possuidor direto ao indireto ou proprietário. Claro, quando houver entre o possuidor direto e o indireto ou proprietário, direito de... Lembra, a denunciação da lide está sempre associada a direito de regresso. Aqui também eu quero falar uma palavrinha sobre o direito material. Tá, se não der tempo, a gente continua na próxima aula. Esse segundo inciso fala de uma coisa interessante para nós, que é o problema da posse direta e indireta e propriedade. Para vocês poderem entender a denunciação da lide aqui, eu preciso lembrar algumas coisas. Primeiro, não sei se vocês se lembram, mas a posse no Brasil, gente, quando o legislador brasileiro, o legislador civil, tratou da posse, por razões que não vem ao caso discutir aqui, o legislador brasileiro entendeu que a posse é um fenômeno desmembrável. A posse se desmembra. E é apenas quando ela se desmembra, isso vocês não podem perder nunca de vista, é apenas quando a posse se desmembra que desse desmembramento advém a posse direta e a posse indireta. Então, vocês têm que se lembrar sempre, se quiserem entender esse assunto, compreendê-lo, que quando a gente se depara com uma situação em que tem posse direta e posse indireta, é porque havia uma posse originária que, por uma determinada razão, se desmembrou, gerando com isso posse direta e posse indireta. Ora, só para a gente poder terminar. O que provoca esse desmembramento? Quando que a posse originária se desmembra, dando origem a essas duas, a direta e a indireta? É o direito civil que vai nos responder. O direito civil diz: toda vez, a posse se desmembra, toda vez que, ou por força de um contrato, ou por força de um direito real, ou por força de um contrato, ou por força de um direito real, houver a, e agora vem uma expressão fundamental, houver a entrega temporária de um bem. Então, para que haja o desmembramento da posse, tem que haver a entrega temporária de um bem em decorrência ou de um contrato ou de um direito real. O que pressupõe, então, para que haja desmembramento, que nós estejamos diante de um contrato ou de um direito real que tem, por consequência, uma entrega temporária do bem de um contratante para o outro. Bom, pergunta óbvia. Quem é capaz de lembrar um contrato que gera a entrega temporária do bem? Bom, o mais óbvio, evidentemente, é o contrato de locação. Ora, o contrato de locação gera o desmembramento da posse. Quem é capaz de lembrar um direito real que gera uma entrega temporária do bem? Usufruto. Então, o usufruto gera o desmembramento da posse. Agora, se eu perguntar para vocês por que normalmente um contrato de compra e venda não desmembra a posse?
Porque o contrato de compra e venda é um contrato que pressupõe não uma entrega temporária do bem por um certo tempo, mas a entrega definitiva, a transferência do bem. Isso não gera desmembramento, né? Ora, só para concluir, aquele que recebe temporariamente a posse, fica com a chamada posse direta. Ao passo que aquele que entrega temporariamente a coisa, fica com a chamada posse indireta. Então, não sei se vocês percebem que é uma espécie de mecanismo criado pelo legislador, meio que para dividir a posse, de tal forma que tanto quem recebe quanto quem entrega em caráter temporário, fiquem ambos com a posse. Tá? Agora, uma coisa que eu vou ter que deixar para a próxima aula é por que o legislador falou em possuidor direto ao indireto ou proprietário? Possuidor indireto ou proprietário serão sempre a mesma pessoa ou não necessariamente? Mas isso a gente vai ter que deixar para discutir na próxima aula, porque acabou o nosso tempo, tá bom? Mas a gente volta rapidamente a esse assunto. Até lá.